Gatos desaparecen de forma chocante, y lo que el vecino revela te dejará en estupefacción. En un tranquilo pueblo rodeado de colinas verdes y cielos azules, algo extraño estaba sucediendo. Los gatos de los vecinos estaban desapareciendo misteriosamente. 1, 2, 3 y luego un montón. Los habitantes susurraban entre dientes, llenos de temor y suspición, mientras miraban por encima de sus hombros. Ana, una joven artista con un corazón amable y un amor desmedido por su gato, Bolívar, estaba paralizada por una mezcla de inquietud y desesperación. Era como si una sombra oscura estuviera cerniendo sobre el pueblo, tejiendo un manto de ansiedad y pánico que ni los susurros del viento podían deshacerse. La noticia se esparció como un incendio forestal. El gato de Marta desapareció anoche y lo vio justo al lado de la casa de Marcos, decía una voz temblorosa. Ana frunció el ceño. Desde que había visto la última vez a su amado Bolívar, su mente había estado inundada de imágenes ater. Forma de actuar la hacían dudar. Su corazón latía con fuerza al pensar que su amigo pudiera estar escondiendo algo oscuro detrás de su fachada tranquila. Pero algo dentro de Ana la mantenía unida a él. Sabía que Marcos había sufrido mucho en el pasado, cargando con secretos como pesadas cadenas. Sin embargo, la conexión entre la desaparición de los gatos y su casa se volvía cada día más difícil de ignorar. La atmósfera en el pueblo se tornaba más opresiva, los murmullos más intensos y las miradas más acusadoras. En la plaza, las personas se reunían en grupos, compartiendo teorías que oscilaban entre lo racional y lo paranormal. Dicen que los gatos son portadores de energía espiritual. Podrían estar siendo llamados o sacrificados, murmuraba alguien. Y Ana sentía que lo que comenzaba como una preocupación inocente, ahora se transformaba en un caos desenfrenado. Un día, tras una conversación accidental con Marcos que la dejó temblando, se desveló un oscuro secreto. Él confesó. Dejó paralizada. Su mente estalló en 1000 piezas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué implicaba todo esto para Bolívar y para ella? La incertidumbre la invadió. Sus manos temblaban mientras la oscura verdad comenzaba a tomar forma en su corazón. La tensión crecía con cada rescate fallido, cada felino que se evaporaba de la existencia. Mientras las sombras se alargaban con la caída del sol, un sentimiento de culpabilidad comenzó a consumirla. Ana tendría que enfrentar a Marcos. Pero, ¿debería protegerlo? ¿O sería hora de salvar a su querido gato? La línea entre la amistad y el deber se volvía borrosa, abrumándola con un torbellino de emociones. Y así, en medio de esta tormenta interna, un día sintió una presencia detrás de ella, una sombra irreal que la hizo girar sobre sí misma, dejándola en un estado de confusión y temor. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y cada segundo contaba. Antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos sims. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que Ana sentiu a presença detrás de ela, escalofrío recorreu sua espalda. Se dio la vuelta con rapidez, y lo que vio la dejó sin aliento. Era Bolívar, su gato, pero no estaba solo. A su lado había una figura oscura, vestida con una capa negra, su rostro escondido en las sombras. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba pasando? La figura se acercó lentamente, y a medida que se movía, Ana notó que una extraña energía parecía emanar de ella. «Él es mío», murmuró con una voz suave y profunda. En un instante,
Todo su mundo se desmoronó. No podía ser. ¿Marcos había estado detrás de todo esto? La confusión la hizo sentir. Ese extraño. El viento soplaba con fuerza, trayendo ecos de murmullos de los vecinos que aún se reunían en la plaza. Ana quería gritar, correr hacia ellos, pero sus pies permanecieron pegados al suelo. La figura se acercó más, y en un acto desesperado, ella se lanzó hacia adelante, tratando de alcanzar a su gato. Pero antes de que pudiera hacerlo, la figura estalló en 1000 chispas de luz, como si se disolviera en el aire. En un parpadeo, Bolívar había desaparecido, dejando a Ana sola en la oscuridad, temblando de terror. Una voz retumbó en su cabeza. «No puedo dejar que te lo lleves. No quiero que lo toques nunca más». Era Marcos. Detrás de la figura, su vecino apareció, con la mirada llena de una determinación intensa. «Debes creerme, Ana. Todo esto es más grande de lo que piensas». Ahora se sentía más distante, como si la distancia fuera un abismo cada vez más profundo entre ellos. «¿Qué has hecho?», Ana preguntó, su voz temblorosa, llena de miedo y confusión. Pero la reacción de Marco, su piel, un círculo repleto de extraños caracteres. «He hecho lo que era necesario. Bolívar es especial. Los gatos, Ana, son portadores de secretos ancestrales. Necesitaba conectarme con ellos». Era una revelación devastadora. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «¿Por qué no me dijiste?», su voz casi un susurro, llena de traición. «¿Por qué te encerraste en todo esto?». Marcos solo bajó la mirada, y en ese mar de emociones, Ana comprendió que había estado perdiendo de vista a la persona que creía conocer. Las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor. Las conversaciones en la plaza se elevaban a un clamor de confusión. La gente comenzaba a preguntarse qué había sucedido. Ana sintió que una ola de impotencia la envolvía. «Debo encontrar a Bolívar», pensó. Pero la mirada de Marcos, intensa y asombrada, le hizo dudar. «No entiendes, Ana. Lo que estamos haciendo es más grande que nosotros». Y en ese momento, una estruendosa explosión resonó a lo lejos. Un estallido de Ana superaba toda esperanza. ¿Era Bolívar uno de ellos? No podía quedarse quieta. La verdad del ritual, el misterioso poder de los gatos, el oscuro secreto de Marcos, todo se entrelazaba en una red que la atrapaba. Tenía que actuar. Debía averiguarlo todo. Tal vez la desaparición de los gatos no fuera solo una tragedia, sino el inicio de algo mucho más grande y aterrador. Ana apretó los puños. Su determinación regresaba. Pero en su corazón una pregunta reverberaba. ¿Cuánto de ello era verdad y cuánto era una ilusión oscura? Y mientras se dirigía hacia la plaza, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Ana se dirigía a la plaza, el corazón martillando en su pecho, notó un fogonazo extraño en el cielo. Era como si las nubes hubieran decidido liberarse de su carga. Un estallido de luz que surgió desde el otro lado del pueblo. El aire se volvió eléctrico, cargado de tensión y confusión. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos aterrorizados. Caos. Las luces parpadeaban y sombras danzaban en medio de la confusión. Las personas corrían de un lado a otro, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Pero Ana no podía apartar la mirada del fulgor que iluminaba la noche. Su mente aún giraba en torno a la revelación de Marcos, el ritual, los secretos que los gatos custodiaban. «¡Bolívar!», gritó ella, sintiendo que la desesperación la consumía. En ese momento, un crujido ensordecedor resonó, y el suelo tembló bajo sus pies. Fue entonces cuando vio, apareciendo de entre las sombras, una figura enorme se alzó, ocultando gran parte de la plaza.
La multitud retrocedió aterrorizada. Ana sintió cómo el pánico la invadía. Quiso gritar, correr, pero sus piernas parecían adheridas al suelo. La figura era una criatura imposible de describir. Un ser central con ojos ardientes y una expresión de furia que parecía estar viva, respirando odio en cada rincón de la plaza. Era horrible y a la vez fascinante. La gente a su alrededor empezó. Las palabras de Marcos resonaban en su mente. Los gatos son portadores de secretos ancestrales. Con un grito se volvió hacia él, que ahora estaba de pie a su lado, igual de atónito. «Marcos, ¿qué es eso? ¿Qué hiciste?» Él apenas podía articular una respuesta, pero su rostro reflejaba algo más que miedo. Antes que ella pudiera profundizar en aquellas miradas intensas, la criatura lanzó un rugido aterrador que hizo eco en sus huesos. Con un movimiento repentino, extendió su brazo hacia la multitud, y como por arte de magia, un grupo de gatos apareció, emergiendo de la oscuridad, resonando como fantasmas. Eran gatos que Ana conocía, amigos y compañeros de los que habían desaparecido. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Eran estos los gatos que había perdido? La criatura pareció absorber su miedo, y en un giro drástico, los meninos comenzaron a transformarse, como si el aire cargado de energía los envolviera. De pronto, sus ojos se iluminaron con una luz. Sí. Buscar a Bolívar, convencida de que la verdad del ritual era mucho más grande de lo que había imaginado. Pero lo que había sido un intento de rescate se transformó en una revelación. Marcos, el vecino amable, el que había compartido su tristeza, podría ser parte de algo aterrador y ancestral. Se giró bruscamente hacia él y vio temor en sus ojos. «Ana, yo no sabía que eso podría pasar», imploró con desesperación. Pero ella no pudo más que sentir el dolor retumbar en su pecho. Un mar de confusión la invadía. ¿En quién podía confiar? ¿En quién debía creer? No puedo hacer esto contigo ni con esto». Mientras lo decía, una sombra oscura surge de la criatura, tomando forma. Ana respiró hondo, dominada por el miedo. En ese instante supo que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Pero así como la luz había estallado, la oscuridad también se apoderaría de todo si no se detenía. El clamor de la plaza se ahogó ante el rugido del ser, y con cada segundo que pasaba, la realidad había cambiado irremediablemente. ¿Qué haremos ahora? La pregunta quedó flotando en el aire mientras todos se encarrilaban hacia un destino incierto. Ana estaba paralizada, o corazón batiendo descontrolado en cuanto a la criatura se erguía diante de ella. Los gritos de la multitud ecoaban en sus oídos, mas ella mal podía oír. Todo lo que conseguía ver era aquel ser inmenso, feito de sombras, con ojos que parecían devorar toda la luz a su alrededor. O rugido que había emanado dele reverberaba en seu peito como un tambor ensandecido. «Marcos, o que é isso? O que você fez?» Sua voz tremía y ela mal conseguía manter a compostura. Mas ele non respondía. O rosto de Marcos estaba sombrío, seus olhos se desviando para o chão, como si estuviese ponderando sus escollas terribles. Y entón de repente, un clarón ofuscante iluminó la plaza. Ana se espantó con la intensidad de la luz, que no era de estrellas, mas de algo sobrenatural. Era como si o propio seu estuviese se rasgando, permitiendo que... A cabeça e sua expressão congelou. Era a voz de Marta, sua vizinha, que corria em direção a eles. O pânico em seus olhos fez Ana sentir como se uma lâmina fria lhe perfurasse o coração. «Estamos perdendo-os. Eles não podem voltar». Marta se lançou na direção da criatura, mas Ana não teve tempo para pensar. Algo se agitou dentro dela, uma mistura de medo e determinação.
Marta, não! Gritou, mas era tarde demais. A criatura ergueu seu braço monstruoso e, em um movimento de pura força, fez os gatos se agruparem. Eles estavam todos ali, mas não como havia esperado. Ana viu sua querida Bolívar, mas ele não estava sozinho. Uma onda de gatos começou a crescer, e assim que se juntaram, formaram um círculo. Aquele círculo, pulsando com uma energia inexplicável, começou a absorver a luz. O pânico de Ana aumentou quando percebeu que os gatos estavam transformando-se em sombras, se unindo à criatura, como se estivessem sacrificando o que eram para alimentá-la. Não, não. Ana se sentiu tonta. Revelações. Tudo agora parecia uma armadilha cruel. O gato que ela amava estava se perdendo diante de seus olhos, se transformando em algo que não era mais ele. E enquanto isso, a sombra obscura da criatura se expandiu, engolindo a luz e os sons da praça. Marcos, você tinha que saber disso! Ana gritou, desesperada. Mas o olhar dele parecia distante, como se uma verdadeira batalha estivesse se desenrolando dentro dele. Ela se aproximou, suas mãos se estendendo em busca dele. O que está acontecendo? E de repente uma verdade devastadora se revelou. Ana! Sua voz estava trêmula. Não sou quem você pensa que sou. Eu não apenas pratiquei o ritual. Eu sou parte dele. O mundo pareceu parar. Ana sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando, seu coração se despedaçando. Ele não era apenas o vizinho solitário. Ele era a chave de tudo. Alguém ligado àquela força ancestral de maneira mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Isso não é verdade, ela murmurou. Força implacável. A mulher que outrora se disfarçava fluía como água, e a criatura absorvia tudo com uma intensidade crescente. Seus olhos se encontraram, e quando ela buscou o conforto familiar lá, encontrou apenas um reflexo da confusão. Ana sentiu sua mente girar. Era como se o chão fugisse debaixo dela, e sem entender como, cada pessoa na praça ficou paralisada, presa, como se todos houvessem sido reduzidos a um único momento de apneia. O rugido da criatura aumentou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror não era o que estava diante dela, mas dentro de quem ela tinha confiado. A linha entre o amigo e o inimigo era mais tênue do que jamais teria imaginado. O que sobrou de sua amizade? O que aconteceria se Bolívar não voltasse? Ao contemplar aquele caos em volta, uma pergunta ecoou em seu cérebro. E se Marcos não fosse um aliado? Se ele fosse, na verdade, algo dentro dela acordou. Um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em chamas, Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado enquanto a criatura se erguia diante dela. Os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, mas ela mal podia ouvir. Tudo o que conseguia ver era aquele ser imenso, feito de sombras, com olhos que pareciam devorar toda a luz ao seu redor. O rugido que havia emanado dele reverberava em seu peito como um tambor ensandecido. Marcos, o que é isso? O que você fez? Sua voz tremia, e ela mal conseguia manter a compostura. Mas ele não respondia. O rosto de Marcos estava sombrio, seus olhos se desviando para o chão. Terrível e magnífico entrasse. A criatura hesitou e, atraída pela luz, como se estivesse sendo chamada. Foi nesse instante que um grito estridente rasgou o ar. No! Ana girou a cabeça e sua expressão congelou,
Era a voz de Marta, sua vizinha, que corria em direção a eles. O pânico em seus olhos fez Ana sentir como se uma lâmina fria lhe perfurasse o coração. Estamos perdendo-os. Eles não podem voltar. Marta se lançou na direção da criatura, mas Ana não teve tempo para pensar. Algo se agitou dentro dela, uma mistura de medo e determinação. Marta, não! Gritou. Mas era tarde demais. A criatura ergueu seu braço monstruoso e, em um movimento de pura força, fez os gatos se agruparem. Eles estavam todos ali, mas não como havia esperado. Ana viu sua querida Bolívar, mas ele não estava sozinho. Uma onda de gatos começou a crescer, e assim que se juntaram, formaram um círculo. Aquele círculo, pulsando com uma energia inexplicável, começou a absorver a luz. O pânico de Ana aumentou quando P se sentiu tonta, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Uma voz sussurrou em seu cérebro. Os gatos são portadores de segredos ancestrais. O ritual de Marcos, as revelações, tudo agora parecia uma armadilha cruel. O gato que ela amava estava se perdendo diante de seus olhos, se transformando em algo que não era mais ele. E enquanto isso, a sombra obscura da criatura se expandiu, engolindo a luz e os sons da praça. Marcos, você tinha que saber disso, Ana gritou, desesperada. Mas o olhar dele parecia distante, como se uma verdadeira batalha estivesse se desenrolando dentro dele. Ela se aproximou, suas mãos se estendendo em busca dele. O que está acontecendo? E de repente, uma verdade devastadora se revelou. Ana, sua voz estava trêmula. Não sou quem você pensa que sou. Eu não apenas pratiquei o ritual. Eu sou parte dele. O mundo pareceu parar. Ana sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Seu coração se despedaçando. Ele não era apenas o vizinho. Cada palavra saindo como um fio de esperança se desfiando. Marcos, que estava ao seu lado, não respondeu. Apenas olhou para a luz que agora se tornara uma força implacável. A mulher que outrora se disfarçava fluía como água, e a criatura absorvia tudo com uma intensidade crescente. Seus olhos se encontraram, e quando ela buscou o conforto familiar lá, encontrou apenas um reflexo da confusão. Ana sentiu sua mente girar. Era como se o chão fugisse debaixo dela. E, sem entender como, cada pessoa na praça ficou paralisada, presa, como se todos houvessem sido reduzidos a um único momento de apneia. O rugido da criatura aumentou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror não era o que estava diante dela, mas dentro de quem ela tinha confiado. A linha entre o amigo e o inimigo era mais tênue do que jamais teria imaginado. O que sobrou de sua amizade? O que aconteceria se Bolívar não voltasse? Ao contemplar aquele caos em volta, uma pergunta ecoou em seu cérebro. E se Marcos não fosse um aliado? Ana sabia que precisava de respostas, mas o que descobrisse poderia mudar tudo para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão. Algo dentro dela acordou. Um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em chamas, Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. No meio desse caos todo, a criatura, agora pulsando com poder absoluto, lançou outro rugido. De repente, seu corpo começou a se contorcer, e um brilho vermelho ardente emergiu de sua forma, revelando uma silhueta familiar. Ana prendeu a respiração. A criatura não era uma entidade alienígena, era uma pessoa, uma mulher envolta em sombras,
com olhos que Ana conhecia bem. Era sua mãe, que havia desaparecido anos atrás. "Estou aqui, filha." A voz ecoou, misturada com o rugido, revelando segredos que Ana jamais poderia imaginar. "Eu precisava de você." Segredos vinham à tona, desestabilizando tudo. Ana não sabia em quem confiar, mas uma coisa era certa. Ela estava presa em um jogo ancestral, e a escolha dela poderia mudar a vida de todos à sua volta. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado enquanto a criatura se erguia diante dela. Os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, mas ela mal podia ouvir. Tudo o que conseguia ver era aquele ser imenso, feito de sombras, com olhos que pareciam devorar toda a luz ao seu redor. O rugido que havia emanado dele reverberava em seu peito como um tambor ensandecido. "Marcos, o que é isso? O que você fez?" Sua voz tremia, e ela mal conseguia manter a compostura. Mas ele não respondia. O rosto de Marcos estava sombrio, seus olhos se desviando para o chão, como se estivesse ponderando suas escolhas terríveis. E então, de repente, um clarão ofuscante iluminou a praça. Ana se espantou com a intensidade da luz, que não era de estrelas, mas de algo sobrenatural. Era como se o próprio Sé, sendo chamada. Foi nesse instante que um grito estridente rasgou o ar. "No!" Ana girou a cabeça, e sua expressão congelou. Era a voz de Marta, sua vizinha, que corria em direção a eles. O pânico em seus olhos fez Ana sentir como se uma lâmina fria lhe perfurasse o coração. "Estamos perdendo-os. Eles não podem voltar." Marta se lançou na direção da criatura, mas Ana não teve tempo para pensar. Algo se agitou dentro dela, uma mistura de medo e determinação. "Marta, não!" gritou, mas era tarde demais. A criatura ergueu seu braço monstruoso e, em um movimento de pura força, fez os gatos se agruparem. Eles estavam todos ali, mas não como havia esperado. Ana viu sua querida Bolívar, mas ele não estava sozinho. Uma onda de gatos começou a crescer, e assim que se juntaram, formaram um círculo. Aquele círculo, pulsando com uma energia inexplicável, começou a absorver a luz. O pânico de Ana aumentou quando percebeu que os gatos estavam transformando-se em sombras, se unindo à criatura, como se, em seu cérebro, os gatos são portadores de segredos ancestrais. O ritual de Marcos, as revelações, tudo agora parecia uma armadilha cruel. O gato que ela amava estava se perdendo diante de seus olhos, se transformando em algo que não era mais ele. E enquanto isso, a sombra obscura da criatura se expandiu, engolindo a luz e os sons da praça. "Marcos, você tinha que saber disso!" Ana gritou, desesperada, mas o olhar dele parecia distante, como se uma verdadeira batalha estivesse se desenrolando dentro dele. Ela se aproximou, suas mãos se estendendo em busca dele. "O que está acontecendo?" E de repente uma verdade devastadora se revelou. "Ana, sua voz estava trêmula. Não sou quem você pensa que sou. Eu não apenas pratiquei o ritual, eu sou parte dele." O mundo pareceu parar. Ana sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando, seu coração se despedaçando. Ele não era apenas o vizinho solitário. Ele era a chave de tudo. Alguém ligado àquela força ancestral de Maneir. Ao seu lado, não respondeu. Apenas olhou para a luz, que agora se tornara uma força implacável. A mulher que outrora se disfarçava fluía como água, e a criatura absorvia tudo com uma intensidade crescente. Seus olhos se encontraram, e quando ela buscou o conforto familiar lá, encontrou apenas um reflexo da confusão. Ana sentiu sua mente girar. Era como se o chão fugisse debaixo dela, e sem entender como,
Cada pessoa na praça ficou paralisada, presa, como se todos houvessem sido reduzidos a um único momento de apneia. O rugido da criatura aumentou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror não era o que estava diante dela, mas dentro de quem ela tinha confiado. A linha entre o amigo e o inimigo era mais tênue do que jamais teria imaginado. O que sobrou de sua amizade? O que aconteceria se Bolívar não voltasse? Ao contemplar aquele caos em volta, uma pergunta ecoou em seu cérebro. E se Marcos não fosse um aliado? Se ele fosse, na verdade, a fonte daquela escuridão? A luz e a sombra dançavam. Para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão. Algo dentro dela acordou. Um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em chamas, Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a luz consumia a praça, um novo som cortou o ar. O tilintar de sinos. Eram os sinos da igreja local, mas não como Ana lembrava. Era um som frenético, quase desconcertante. E então, a mulher envolta em sombras, que Ana reconhecera como sua mãe, começou a rir. Um riso profundo, ecoante, que reverberava como uma onda chocando-se contra as rochas. Vocês não entenderam ainda, não é? Ela disse, sua voz misturada a um eco sobrenatural. Eu não sou a única presa dessa batalha. Vocês também são. Ana sentiu o mundo desabar sob seus pés. A revelação a atingiu como um golpe baixo. A verdadeira responsabilidade do ritual, não. Cada um era parte da teia secreta que unia a comunidade. As vítimas não eram apenas os gatos desaparecidos, mas todos que se encontravam em sua vida. Você me usou? Ana mal podia acreditar. O olhar de sua mãe se tornou sombrio, divertido de um jeito maligno. O que ela pensava ser proteção era manipulação. A identidade de sua mãe era uma fachada, uma armadilha. O horror começou a ganhar forma, e a realidade diante de Ana se tornava mais opressora. O quanto ela amava e odiava aqueles que a cercavam. A multidão ao redor, antes apenas público da cena, agora parecia estar sob um feitiço. Cada olhar fixo na criatura, cada coração batendo em uníssono com aquele terror ancestral. Os gatos desaparecidos e também aqueles que estavam ali eram parte de um plano muito maior, um sacrifício coletivo. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Marcos, esperando ver algo além da confusão. Ele estava paralisado, mas uma chama de determinação começou a crescer em seu olhar. Uma escolha se formava diante dela. Lutar contra sua mãe ou contra tudo o que tinha conhecido. Seria aquele o momento em que todos na praça finalmente se uniriam? Ou estariam destinados a se perder nessa teia de sombras? O destino de todos estavam interligados, e cada movimento que Ana fizesse poderia decidir não só seu próprio futuro, mas o de cada ser que ali estava. O dilema era devastador. A luz e a escuridão dançavam, e todo mundo aguardava o próximo passo dela. Mas a verdadeira pergunta ecoava em seu coração. Quem sou eu? Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado enquanto a criatura se erguia diante dela. Os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, se estivesse ponderando suas escolhas terríveis. E então, de repente, um clarão ofuscante iluminou a praça. Ana se espantou com a intensidade da luz, que não era de estrelas, mas de algo sobrenatural. Era como se o próprio céu estivesse se rasgando, permitindo que algo terrível e magnífico entrasse.
A criatura hesitou, atraída pela luz, como se estivesse sendo chamada. Foi nesse instante que um grito estridente rasgou o ar. No! Ana girou a cabeça e sua expressão congelou. Era a voz de Marta, sua vizinha, que corria em direção a eles. O pânico em seus olhos fez Ana sentir como se uma lâmina fria lhe perfurasse o coração. Estamos perdendo-os. Eles não podem voltar. Marta se lançou na direção da criatura, mas Ana não teve tempo para pensar. Algo se agitou dentro dela, uma mistura de medo e determinação. Marta, não! Gritou, mas era tarde demais. A criatura ergueu seu braço monstruoso e, em um movimento de pura força, fez os gatos se agruparem. Eles estavam todos ali, mas não como há. Formaram um círculo. Aquele círculo, pulsando com uma energia inexplicável, começou a absorver a luz. O pânico de Ana aumentou quando percebeu que os gatos estavam transformando-se em sombras, se unindo à criatura, como se estivessem sacrificando o que eram para alimentá-la. Não! Ana se sentiu tonta, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Uma voz sussurrou em seu cérebro. Os gatos são portadores de segredos ancestrais. O ritual de Marcos, as revelações. Tudo agora parecia uma armadilha cruel. O gato que ela amava estava se perdendo diante de seus olhos, se transformando em algo que não era mais ele. E enquanto isso, a sombra obscura da criatura, a terra sob seus pés, estivesse desmoronando. Seu coração se despedaçando. Ele não era apenas o vizinho solitário. Ele era a chave de tudo. Alguém ligado àquela força ancestral de maneira mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Isso não é verdade, ela murmurou, cada palavra saindo como um fio de esperança se desfiando. Marcos, que estava ao seu lado, não respondeu, apenas olhou para a luz que agora se tornara uma força implacável. A mulher que outrora se disfarçava fluía como água, e a criatura absorvia tudo com uma intensidade crescente. Seus olhos se encontraram, e quando ela buscou o conforto familiar lá, encontrou apenas um reflexo da confusão. Ana sentiu sua mente girar. Era como se o chão fugisse debaixo dela, e sem entender como, cada pessoa na praça ficou paralisada, presa, como se todos houvessem sido reduzidos a um único momento de apneia. O rugido da criatura aumentou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror não era o que estava diante dela, mas dentro de quem ela. O que aconteceria se Bolívar não voltasse? Ao contemplar aquele caos em volta, uma pergunta ecoou em seu cérebro. E se Marcos não fosse um aliado? Se ele fosse, na verdade, a fonte daquela escuridão? A luz e a sombra dançavam em uma batalha épica, e Ana sabia que precisava de respostas. Mas o que descobrisse poderia mudar tudo para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão. Algo dentro dela acordou, um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em chamas, Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Ouvindo os ecos do passado, Ana hesitou. As memórias de sua infância vieram à tona, rostos familiares surgindo em sua mente. E nesse instante, tudo se ajustou, como peças de um quebra-cabeça. Mamãe, sussurrou ela, quase sem voz. A verdade começou a despedaçar o cenário que ela conhecia. A mulher de... Que isso significava? Logo sua mãe sorriu, uma expressão meio sombria, meio familiar, enquanto as sombras à sua volta dançavam em harmonia. Eu sempre estive aqui, querida. Você é a chave. Apenas precisa se lembrar do que somos. Enquanto Ana tentava decifrar as palavras, a criatura a puxou ainda mais
para sua realidade distorcida. A luz do clarão não era apenas um fenômeno. Era uma ponte, um portal. E, de repente, a visão se abriu diante dela. A praça, as pessoas, os gatos que se fundiam em uma massa pulsante de energia e poder. Todos estavam conectados, como parte de algo maior. O rugido da criatura cresceu, a luz se intensificou e Ana sentiu um pulso dentro de seu peito. "O que precisamos fazer?" gritou. Mas a resposta não vinha. O tom de euforia da multidão a consumia. E então, como um suspiro, a obscuridade da situação estalou ao seu redor. Marcos, como se despertasse, virou-se para ela. "Ana, olhe!" Sua voz era um chamado. Num movimento repentino, a mulher na escuridão estendeu. Os rostos da multidão estavam contorcidos de medo, mas Ana viu algo mais, algo que fazia seu estômago revirar. Entre os mais próximos, uma figura se destacou. Seu próprio pai. Ele estava ali. Incrédula, Ana piscou várias vezes. A emoção a derrubou, enquanto todas as peças se encaixavam. Ele havia sido parte de tudo isso. "Papá, você está vivo!" Ela queria correr até ele, mas uma onda de forças, parecendo se rebelar contra ela, fez seus movimentos travarem. O olhar de seu pai, cheio de dor e tristeza, encontrou o dela, e entre os gritos e o caos, uma verdade chocante surgiu. Era ele quem havia feito o pacto, quem havia arrastado todos os gatos e pessoas para esse destino terrível. "Eu não queria, Ana. Eu não queria." Ele não conseguia completar a frase. O olhar dele era o espelho de um passado muito mais complexo e profundo do que ela imaginava. "Você me traiu!" gritou, sentindo como se o chão lhe fugisse. A luz do clarão e a escuridão da criatura colidiam, enquanto um novo conflito começa, envolto em um feitiço ancestral de poder e manipulação. E agora, enquanto toda a realidade parecia se desdobrar, Ana se viu no centro do caos, rodeada por sombras e luz. Urgente, a pergunta reverberava dentro dela. Efetivamente, quem sou eu e quem eles realmente são? O futuro, longe de ser claro, se tornava uma tapeçaria intrincada de laços e segredos. E a próxima escolha dela poderia ser o catalisador de tudo. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado, enquanto a criatura se erguia diante dela. Os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, mas ela mal podia ouvir. Tudo o que conseguia ver era aquele ser imenso, feito de sombras, com olhos que pareciam devorar toda a luz ao seu redor. O rugido que havia emanado dele reverberava em seu peito como um tambor ensandecido. "Marcos, o que é isso? O que você fez?" Sua voz tremia, e ela mal conseguia manter a compostura. Mas ele não respondia. O rosto de Marcos estava sombrio, seus olhos se desviando para o chão, como se estive, que não era de estrelas, mas de algo sobrenatural. Era como se o próprio céu estivesse se rasgando, permitindo que algo terrível e magnífico entrasse. A criatura hesitou, atraída pela luz, como se estivesse sendo chamada. Foi nesse instante que um grito estridente rasgou o ar. "No!" Ana girou a cabeça e sua expressão congelou. Era a voz de Marta, sua vizinha, que corria em direção a eles. O pânico em seus olhos fez Ana sentir como se uma lâmina fria lhe perfurasse o coração. "Estamos perdendo-os. Eles não podem voltar." Marta se lançou na direção da criatura, mas Ana não teve tempo para pensar. Algo se agitou dentro dela, uma mistura de medo e determinação. "Marta, não!" gritou, mas era tarde demais.
A criatura ergueu seu braço monstruoso e, em um movimento de pura força, fez os gatos se agruparem. Eles estavam todos ali, mas não como havia esperado. Ana viu sua querida Bolívar, mas ele não estava sozinho. Uma onda de gatos começou a crescer, e assim que se juntaram, formaram um círculo. Gatos estavam transformando-se em sombras, se unindo à criatura, como se estivessem sacrificando o que eram para alimentá-la. Não, não! Ana se sentiu tonta, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Uma voz sussurrou em seu cérebro. Os gatos são portadores de segredos ancestrais. O ritual de Marcos, as revelações, tudo agora parecia uma armadilha cruel. O gato que ela amava estava se perdendo diante de seus olhos, se transformando em algo que não era mais ele. E enquanto isso, a sombra obscura da criatura se expandiu, engolindo a luz e os sons da praça. Marcos, você tinha que saber disso, Ana gritou, desesperada. Mas o olhar dele parecia distante, como se uma verdadeira batalha estivesse se desenrolando dentro dele. Ela se aproximou, suas mãos se estendendo em busca dele. O que está acontecendo? E de repente, uma verdade devastadora se revelou. Ana, sua voz estava trêmula. Não sou quem você pensa que sou. Eu não apenas pratiquei o ritual, eu sou parte dele. Alguém ligado àquela força ancestral de maneira mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Isso não é verdade, ela murmurou, cada palavra saindo como um fio de esperança se desfiando. Marcos, que estava ao seu lado, não respondeu, apenas olhou para a luz que agora se tornara uma força implacável. A mulher que outrora se disfarçava fluía como água, e a criatura absorvia tudo com uma intensidade crescente. Seus olhos se encontraram, e quando ela buscou o conforto familiar lá, encontrou apenas um reflexo da confusão. Ana sentiu sua mente girar. Era como se o chão fugisse debaixo dela, e sem entender como, cada pessoa na praça ficou paralisada, presa, como se todos houvessem sido reduzidos a um único momento de apneia. O rugido da criatura aumentou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror não era o que estava diante dela, mas dentro de quem ela tinha confiado. A linha entre o amigo e o inimigo era mais tênue do que jamais teria imaginado. O que sobrou de sua amizade? O que acontece, aliado? Se ele fosse, na verdade, a fonte daquela escuridão. A luz e a sombra dançavam em uma batalha épica, e Ana sabia que precisava de respostas. Mas o que descobrisse poderia mudar tudo para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão. Algo dentro dela acordou, um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em chamas. Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a luz consumia a praça, um novo som cortou o ar. O tilintar de sinos. Eram os sinos da igreja local, mas não como Ana lembrava. Era um som frenético, quase desconcertante. E então, a mulher envolta em sombras, que Ana reconhecera como sua mãe, começou a rir. Um riso profundo, ecoante, que reverberava como uma onda chocando-se contra as rochas. Vocês não entenderam ainda. Não é? Ela disse, sua voz misturada a um eco sobrenatural. Revelação a atingiu como um golpe baixo. A verdadeira responsabilidade do ritual não era apenas de Marcos ou dela, mas de todos ali. Cada pessoa na praça havia sido ligada ao poder dos gatos.
Cada um era parte da teia secreta que unia a comunidade. As vítimas não eram apenas os gatos desaparecidos, mas todos que se encontravam em sua vida. Você me usou! Ana mal podia acreditar. O olhar de sua mãe se tornou sombrio, divertido de um jeito maligno. O que ela pensava ser proteção era manipulação. A identidade de sua mãe era uma fachada, uma armadilha. O horror começou a ganhar forma, e a realidade diante de Ana se tornava mais opressora. Ah, o quanto ela amava e odiava aqueles que a cercavam. A multidão ao redor, antes apenas público da cena, agora parecia estar sob um feitiço, cada olhar fixo na criatura, cada coração batendo em uníssono com aquele terror ancestral. Os gatos desaparecidos, e também aqueles que estavam ali, eram parte de um plano muito maior, um sacrifício coletivo. Chama de determinação começou a crescer em seu olhar. Nós temos que lutar contra isso, ele sussurrou. Mas Ana se perguntava, era possível? E enquanto a escuridão se aproximava, algo em seu interior hesitou. Uma escolha se formava diante dela. Lutar contra sua mãe ou contra tudo o que tinha conhecido. Seria aquele o momento em que todos na praça finalmente se uniriam ou estariam destinados a se perder nessa teia de sombras? O destino de todos estavam interligados. Capítulo 4. E cada movimento que Ana fizesse poderia decidir não só seu próprio futuro, mas o de cada ser que ali estava. O dilema era devastador. A luz e a escuridão dançavam em uma batalha épica, e Ana sabia que precisava de respostas. Mas o que descobrisse poderia mudar tudo para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão. Algo dentro dela acordou. Um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em tensão, uma explosão de luz e cor desarticulou o ambiente. A praça se iluminou com um brilho ofuscante e, em meio ao clamor, uma nova figura surgiu. Era uma mulher. Uma figura que parecia desprender a própria essência do universo, deslumbrante em sua presença. O tempo parecia desacelerar, enquanto sua aparência fosse assemelhar-se à de uma deusa, com cabelos longos, ondulantes, que refletiam cores que Ana nunca tinha visto antes. Chegou a hora, ela disse, sua voz ecoando com uma autoridade profunda. Em silêncio, todos a encararam. O pânico que antes dominava a praça foi substituído por uma reverência silenciosa. Eu sou Lilith, a mulher declarou, e a revelação fez tremores passarem pelo ar. Ana sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Como assim? A figura mitológica? A mulher de tantas lendas e histórias? Lilith, sussurrou Marcos, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Venho restaurar o que foi corrompido. O poder dos gatos é um legado que não pode ser manipulado. Sorriu, mas havia um toque de tristeza que a envolvia. Sou uma guardiã, mas não da forma que vocês creem. O sangue que corre em suas veias é meu. A linhagem de todos vocês é mais antiga do que imaginem. E agora a escolha é sua. As palavras caíram pesadas sobre Ana. Ela não era apenas uma jovem comum em uma cidade comum. Havia um legado pulsante dentro dela, uma conexão ancestral. O que você quer de mim? A dúvida transpareceu em sua voz. Desperte o poder que há em você, Lilith respondeu, e com isso, um arrepio intenso tomou conta de Ana. E enquanto buscava entender, sua mãe, com um olhar de impotência, foi cruzada pelo desprezo da criatura de sombras, agora resplandecente. Você não pode controlar o que não entende. A sombra rugiu, mas a luz de Lilith não se deixou intimidar.
Essa batalha está se intensificando, e se você falhar, tudo estará perdido. E ali, em meio à luz e à escuridão, Ana percebeu que, em essência, o que mais estava em jogo era o futuro de todos, não só de Sul. Decidir se assumir a verdade de quem era ou deixar que tudo se desfaça nas sombras. Cada escolha abriria novos caminhos, e ao olhar para Marcos, ela sentiu que a tarefa seria ainda mais desesperadora do que imaginava. O coração dela disparou. A verdade a enchia de medo e de esperança. Mas o que isso significava para Bolívar? E se, ao enfrentar esta escolha, ela acendesse uma nova era? Qual é o preço disso? A pergunta pairou no ar, sem resposta, enquanto o destino de todos aguardava a decisão de uma jovem dividida entre luz e trevas. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado enquanto a criatura se erguia diante dela. Os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, mas ela mal podia ouvir. Tudo o que conseguia ver era aquele ser imenso, feito de sombras, com olhos que pareciam devorar toda a luz ao seu redor. O rugido que havia emanado dele reverberava em seu peito como um tambor ensandecido. Marcos, o que é isso? O que você fez? Sua voz tremia, e ela mal conseguia manter chão, como se estivesse ponderando suas escolhas terríveis. E então, de repente, um clarão ofuscante iluminou a praça. Ana se espantou com a intensidade da luz, que não era de estrelas, mas de algo sobrenatural. Era como se o próprio céu estivesse se rasgando, permitindo que algo terrível e magnífico entrasse. A criatura hesitou, atraída pela luz, como se estivesse sendo chamada. Foi nesse instante que um grito estridente rasgou o ar. "No!" Ana girou a cabeça e sua expressão congelou. Era a voz de Marta, sua vizinha, que corria em direção a eles. O pânico em seus olhos fez Ana sentir como se uma lâmina fria lhe perfurasse o coração. "Estamos perdendo-os. Eles não podem voltar." Marta se lançou na direção da criatura, mas Ana não teve tempo para pensar. Algo se agitou dentro dela, uma mistura de medo e determinação. "Marta, não!" gritou. Mas era tarde demais. A criatura ergueu seu braço monstruoso e, em um movimento de pura força, fez os gatos se agruparem. Eles estavam todos ali, mas se juntaram, formaram um círculo. Aquele círculo, pulsando com uma energia inexplicável, começou a absorver a luz. O pânico de Ana aumentou quando percebeu que os gatos estavam transformando-se em sombras, se unindo à criatura, como se estivessem sacrificando o que eram para alimentá-la. "Não, não!" Ana se sentiu tonta, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Uma voz sussurrou em seu cérebro: "Os gatos são portadores de segredos ancestrais." O ritual de Marcos, as revelações, tudo agora parecia uma armadilha cruel. O gato que ela amava estava se perdendo diante de seus olhos, se transformando em algo que não era mais ele. E enquanto isso, a sombra obscura da criatura se expandiu, engolindo a luz e os sons da praça. "Marcos, você tinha que saber disso!" Ana gritou, desesperada. Mas o olhar dele parecia distante, como se uma verdadeira batalha estivesse se desenrolando dentro dele. Ela se aproximou, suas mãos se estendendo em busca dele. "O que está acontecendo?" E de repente, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando, seu coração se despedaçando. Ele não era apenas o vizinho solitário. Ele era a chave de tudo, alguém ligado àquela força ancestral de maneira mais profunda
do que qualquer um poderia imaginar. Isso não é verdade, ela murmurou, cada palavra saindo como um fio de esperança se desfiando. Marcos, que estava ao seu lado, não respondeu, apenas olhou para a luz, que agora se tornara uma força implacável. A mulher que outrora se disfarçava fluía como água, e a criatura absorvia tudo com uma intensidade crescente. Seus olhos se encontraram, e quando ela buscou o conforto familiar lá, encontrou apenas um reflexo da confusão. Ana sentiu sua mente girar. Era como se o chão fugisse debaixo dela, e sem entender como, cada pessoa na praça ficou paralisada, presa, como se todos houvessem sido reduzidos a um único momento de apneia. O rugido da criatura aumentou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror não era o que estava diante dela, mas dentro de amizade. O que aconteceria se Bolívar não voltasse? Ao contemplar aquele caos em volta, uma pergunta ecoou em seu cérebro. E se Marcos não fosse um aliado? Se ele fosse, na verdade, a fonte daquela escuridão? A luz e a sombra dançavam em uma batalha épica, e Ana sabia que precisava de respostas. Mas o que descobrisse poderia mudar tudo para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão. Algo dentro dela acordou, um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em chamas, Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a luz consumia a praça, um novo som cortou o ar. O tilintar de sinos. Eram os sinos da igreja local, mas não como Ana lembrava. Era um som frenético, quase desconcertante. E então, a mulher envolta em sombras, que Ana reconhecera como sua mãe, começou a rir, um riso profundo, ecoante, voz misturada a um eco sobrenatural. Eu não sou a única presa dessa batalha, vocês também são. Ana sentiu o mundo desabar sob seus pés. A revelação a atingiu como um golpe baixo. A verdadeira responsabilidade do ritual não era apenas de Marcos ou dela, mas de todos ali. Cada pessoa na praça havia sido ligada ao poder dos gatos. Cada uma era parte da teia secreta que unia a comunidade. As vítimas não eram apenas os gatos desaparecidos, mas todos que se encontravam em sua vida. Você me usou? Ana mal podia acreditar. O olhar de sua mãe se tornou sombrio, divertido de um jeito maligno. O que ela pensava ser proteção era manipulação. A identidade de sua mãe era uma fachada, uma armadilha. O horror começou a ganhar forma, e a realidade diante de Ana se tornava mais opressora. Ah, o quanto ela amava e odiava aqueles que a cercavam. A multidão ao redor, antes apenas público da cena, agora parecia estar sob um feitiço, cada olhar fixo na criatura, cada coração batendo em uníssono. Muito maior, um sacrifício coletivo. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Marcos, esperando ver algo além da confusão. Ele estava paralisado, mas uma chama de determinação começou a crescer em seu olhar. Nós temos que lutar contra isso, ele sussurrou. Mas Ana se perguntava, era possível? E enquanto a escuridão se aproximava, algo em seu interior hesitou. Uma escolha se formava diante dela. Lutar contra sua mãe ou contra tudo o que tinha conhecido? Seria aquele o momento em que todos na praça finalmente se uniriam? Ou estariam destinados a se perder nessa teia de sombras? O destino de todos estavam interligados, e cada movimento que Ana fizesse poderia decidir não só seu próprio futuro, mas o de cada ser que ali estava. O dilema era devastador. A luz e a escuridão
dançavam em uma batalha épica, e Ana sabia que precisava de respostas, mas o que descobrisse poderia mudar tudo para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão, algo dentro dela. Uma centelha em um mundo em chamas. Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. No auge daquela tensão, uma explosão de luz e cor desarticulou o ambiente. A praça se iluminou com um brilho ofuscante, e em meio ao clamor, uma nova figura surgiu. Era uma mulher. Uma figura que parecia desprender a própria essência do universo, deslumbrante em sua presença. O tempo parecia desacelerar, enquanto sua aparência fosse assemelhar-se à de uma deusa, com cabelos longos, ondulantes, que refletiam cores que Ana nunca tinha visto antes. Chegou a hora, ela disse, sua voz ecoando com uma autoridade profunda. Em silêncio, todos a encararam. O pânico que antes dominava a praça foi substituído por uma reverência silenciosa. Eu sou Lilith, a mulher declarou, e a revelação fez tremores passarem pelo ar. Ana sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Como assim? A figura mitológica? A mulher de tantas suas palavras. Havia algo profundo, quase familiar, naquele olhar. Ana se sentiu desolada. E você é parte de tudo isso? A dúvida transpareceu em sua voz. Lilith sorriu, mas havia um toque de tristeza que a envolvia. Sou uma guardiã, mas não da forma que vocês creem. O sangue que corre em suas veias é meu. A linhagem de todos vocês é mais antiga do que imaginem. E agora, a escolha é sua. As palavras caíram pesadas sobre Ana. Ela não era apenas uma jovem comum em uma cidade comum. Havia um legado pulsante dentro dela, uma conexão ancestral. O que você quer de mim? A dúvida transpareceu em sua voz. Desperte o poder que há em você, Lilith respondeu, e com isso, um arrepio intenso tomou conta de Ana. E enquanto buscava entender, sua mãe, com um olhar de impotência, foi cruzada pelo desprezo da criatura de sombras, agora resplandecente. Você não pode controlar o que não entende. A sombra rugiu, mas a luz de Lilith não se deixou intimidar. Essa batalha está se intensificando. E se, essência, o que mais estava em jogo era o futuro de todos, não só de sua família, mas de toda a sua história. E cabe a ela decidir se assumir a verdade de quem era ou deixar que tudo se desfaça nas sombras. Cada escolha abriria novos caminhos, e ao olhar para Marcos, ela sentiu que a tarefa seria ainda mais desesperadora do que imaginava. O coração dela disparou. A verdade a enchia de medo e de esperança. Mas o que isso significava para Bolívar? E se, ao enfrentar esta escolha, ela acendesse uma nova era? Qual é o preço disso? A pergunta pairou no ar, sem resposta, enquanto o destino de todos aguardava a decisão de uma jovem dividida entre luz e trevas. De repente, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se formaram rapidamente, e uma tempestade feroz se aproximava. Os ventos uivavam como se respondendo a um chamado ancestral. Uma onda de energia percorreu a praça, fazendo a multidão estremecer. E então, como se o próprio universo estivesse se revirando, a sombra se agigantou, e que antes eram amorosos, agora brilhavam com um poder intenso e uma malícia quase palpável. Bolívar? Ana sussurrou, o choque reverberando dentro dela. O que havia acontecido? Ele se aproximou, mas suas feições eram como um reflexo distorcido do que já fora. Ana, você se esqueceu de mim?
Sua voz soou, não como tom suave, mas como eco profundo, repleto de poderes ancestrais. Aquela não era mais uma presença familiar, era algo muito maior. Como você? O que aconteceu? As palavras mal saíam da boca de Ana, enquanto uma nova onda de medo a envolvia. Bolívar não estava ali para salvar. Ele era parte do caos. Um grito ecoou, e todos na praça olharam para Ana, esperando uma resposta. As sombras pareciam afiadas, os olhos de todos cravados nela. E nesse momento, ela percebeu que a escolha não era apenas sobre seu futuro, mas sobre quem era realmente essa criatura que agora se chamava Bolívar. A praça se tornava um campo de batalha, corações se partindo em uma luta entre luz e sombra. Onde olhar para Marcos, Ana soube que o tempo estava se esgotando. Ela não poderia hesitar, ou tudo estaria perdido. Com um bálsamo de determinação surgindo, ela se virou para Lilith, então para a sombra e, finalmente, para Bolívar. Quem realmente sou eu? Ecoou em sua mente, enquanto a tempestade se desenrolava ao redor, pronto para abrir um novo capítulo em uma história que todos acreditavam conhecer, mas que estava apenas começando a revelar seus segredos. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado enquanto a criatura se erguia diante dela. Os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, mas ela mal podia ouvir. Tudo o que conseguia ver era aquele ser imenso, feito de sombras, com olhos que pareciam devorar toda a luz ao seu redor. O rugido que havia emanado dele reverberava em seu peito como um tambor ensandecido. Marcos, o que é isso? O que você fez? Sua voz tremia e ela mal conseguia manter a compostura. Mas ele não respondia. O rosto de Marcos estava sombrio, seus olhos. A intensidade da luz, que não era de estrelas, mas de algo sobrenatural. Era como se o próprio céu estivesse se rasgando, permitindo que algo terrível e magnífico entrasse. A criatura hesitou, atraída pela luz, como se estivesse sendo chamada. Foi nesse instante que um grito estridente rasgou o ar. No! Ana girou a cabeça, e sua expressão congelou. Era a voz de Marta, sua vizinha, que corria em direção a eles. O pânico em seus olhos fez Ana sentir como se uma lâmina fria lhe perfurasse o coração. Estamos perdendo-os. Eles não podem voltar. Marta se lançou na direção da criatura, mas Ana não teve tempo para pensar. Algo se agitou dentro dela, uma mistura de medo e determinação. Marta, não! Gritou, mas era tarde demais. A criatura ergueu seu braço monstruoso e, em um movimento de pura força, fez os gatos se agruparem. Eles estavam todos ali, mas não como havia esperado. Ana viu sua querida Bolívar, mas ele não estava sozinho. Uma onda de gatos começou a crescer e, assim que se juntou, quando percebeu que os gatos estavam transformando-se em sombras, se unindo à criatura, como se estivessem sacrificando o que eram para alimentá-la. Não, não! Ana se sentiu tonta, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Uma voz sussurrou em seu cérebro. Os gatos são portadores de segredos ancestrais. O ritual de Marcos, as revelações, tudo agora parecia uma armadilha cruel. O gato que ela amava estava se perdendo diante de seus olhos, se transformando em algo que não era mais ele. E enquanto isso, a sombra obscura da criatura se expandiu, engolindo a luz e os sons da praça. Marcos, você tinha que saber disso! Ana gritou, desesperada. Mas o olhar dele parecia distante, como se uma verdadeira batalha estivesse se desenrolando dentro dele. Ela se aproximou, suas mãos se estendendo em busca dele. O que está acontecendo? E de repente, uma verdade devastadora se revelou.
Ana, sua voz estava trêmula. Não sou quem você pensa que sou. Eu não apenas pratiquei o ritual, a chave de tudo. Alguém ligado àquela força ancestral de maneira mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Isso não é verdade, ela murmurou, cada palavra saindo como um fio de esperança se desfiando. Marcos, que estava ao seu lado, não respondeu, apenas olhou para a luz que agora se tornara uma força implacável. A mulher que outrora se disfarçava fluía como água, e a criatura absorvia tudo com uma intensidade crescente. Seus olhos se encontraram, e quando ela buscou o conforto familiar lá, encontrou apenas um reflexo da confusão. Ana sentiu sua mente girar. Era como se o chão fugisse debaixo dela, e sem entender como, cada pessoa na praça ficou paralisada, presa, como se todos houvessem sido reduzidos a um único momento de apneia. O rugido da criatura aumentou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror não era o que estava diante dela, mas dentro de quem ela tinha confiado. A linha entre o amigo e o inimigo era mais tênue do que jamais teria imaginado. O que sobrou de sua mesa? Marcos não fosse um aliado. Se ele fosse, na verdade, a fonte daquela escuridão, a luz e a sombra dançavam em uma batalha épica. E Ana sabia que precisava de respostas. Mas o que descobrisse poderia mudar tudo para sempre. E assim, sem saber o que viria a seguir, ela tomou uma decisão. Algo dentro dela acordou. Um fogo que não seria extinguido. Havia uma linha cruzada. O que poderia ser mais devastador do que as sombras se erguerem? Como uma centelha em um mundo em chamas. Ana estava prestes a desvendar uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. A tempestade se intensificou ao redor. Ventos uivantes arrastando folhas e detritos como antessala de um evento cataclísmico. De repente, a luz que emanava do céu começou a brilhar de maneira ofuscante. Nos olhos de Ana, tudo ficou desfocado. E enquanto a escuridão se aproximava, algo inesperado aconteceu. Uma fissura no céu se abriu e uma linha tênue de luz projetou-se sobre a praça. Ana conseguiu distinguir formas que ela perdeu ao longo dos anos, todas reunidas ao lado da mãe. Eram todos aqueles que desapareceram, mas mais estranhamente, estavam unidos em um conjunto de sombras que se amalgamavam com a luz, como se fossem todos partes de um único ser. Ana! Sua avó gritou, e a multidão se aquietou. Uma onda de preocupação atravessou o rosto da mulher oculta em sombras. Eles não podem voltar. Não podem. Ana não entendia. Os laços que uma vez a preenchiam de amor agora pareciam atar todos a uma verdade horrenda. Um nó apertou em seu estômago. Vocês o que estão fazendo aqui? A sensação de traição a invadia de maneira pesada. Por que não voltaram antes? A luz ao redor começou a oscilar, presa entre a pulsação das sombras e a esperança irradiada. A criatura imensa hesitava, como se fosse uma marionete dividida entre dois mestres. E então, em um movimento inesperado, Bolívar, agora envolto em uma aura de poder, saltou para a frente, olhares fixos no vazio que o cercava. Ana, nós somos par. Sinfonia caótica de emoções. Escolher? O que você quer dizer com isso? Os membros das sombras começaram a se desvincular, revelando-se em fisionomias distorcidas. As expressões eram tristes, mas se entrelaçavam em um brilho eufórico, como se soubessem algo que Ana ainda não entendia. Você está ligando o passado e presente a cada escolha. O mal que você teme, Ana, não vem de nós, mas de uma escolha que foi feita anos atrás por aqueles que ama. A multidão a observava.
O murmúrio crescente de vozes ecoava em coros familiar, revelando verdades não ditas. Ana percebeu que o peso da responsabilidade estava sobre ela. A tensão se transformou em desespero. "Qual é o preço disso?" gritou, sua voz ecoando como um lamento. A linha entre realidade e ficção se confundia cada vez mais, enquanto a criatura continuava a crescer em tamanho, quase parecendo absorver a energia da emoção que a cercava. No final, você pode unir o que foi separado, mas seu coração deve aceitar o que realmente deseja. Mais intensa, e com ela, uma culpa surgia. Você percebe, não percebe? O que você ama pode ser a única salvação. Essa revelação não era apenas uma série de palavras, era uma facada. O tumulto estava nos olhos de todos. O que parecia ser um mar de identificação se tornava sombra de incerteza. Ana olhou ao redor. As feições de todos eram um borrão de angústia e esperança. E com cada momento que passava, a pressão dos segredos não revelados parecia pesá-la mais do que qualquer provação já sentida. Ela precisava agir. Mas o que poderia fazer? Seria capaz de romper as correntes do passado e encontrar a verdade entre essas sombras e luzes. No instante em que as palavras a envolveu, a praça pareceu estagnar. O tempo se consumia e o futuro de todos estava prestes a ser decidido. Afinal, qual deveria ser seu próximo passo? Uma chamada reverberou dentro dela. Uma força poderosa que a empurrava em direção ao desconhecido. Essa poderia ser sua última chance de descobrir o que era real. E assim